Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vou aproveitar esse período que a gente está em isolamento social, algumas pessoas em quarentena, e vamos colocar em dia tudo aquilo que nós já tínhamos programado, mas de certa forma a gente vem procrastinando. Então, aproveitar esse momento mesmo por uma reflexão, autoconhecimento, pensar em tudo aquilo que está acontecendo no nosso meio social e como que isso vai refletir na nossa realidade daqui para frente, quais os impactos que isso vão trazer, tanto no contexto social, no contexto político, no contexto econômico, como que vão transcorrer as relações interpessoais daqui para frente, qual que vai ser o olhar em relação ao outro e essas atividades que nós consideramos como essenciais, aquelas que estão suspensas por um período, nesse momento indeterminado, e refletir mesmo no nosso posicionamento enquanto seres sociais, enquanto pares sociais, e como que a gente vai transcorrer dali para frente. Então vamos aproveitar para trabalhar aquilo que no decorrer do nosso dia a dia nós que vivemos nesse contexto muito dinâmico, muito fluido, a gente acaba deixando ali um pouco de lado. Vamos ter um olhar mais atento, mais empático, trabalhar sororidade, um autocuidado. Vamos aproveitar, fazer um skincare day, um skincare quarantine. Vamos colocar em dia o cronograma capilar, vamos colocar em dia nossas leituras, vamos colocar em dia aquelas séries, aqueles filmes que estão lá nas nossas listas e a gente nunca tem tempo, e vamos colocar em dia o nosso olhar enquanto ser humano. E por falar nisso, vamos falar de filosofia. Vamos voltar lá no positivismo de Comte, que ele é recorrente dentro da sociologia, mas agora nós trazemos ele para esse contexto filosófico. Como que o Comte ele vai influenciar todo esse discurso filosófico com todas as características do positivismo. Então nós sabemos que o positivismo ele vem dessa sequência de acontecimentos que vão marcando o meio social. Então nós tivemos as revoluções burguesas, que foram essenciais para que tudo isso se desenvolvesse, e ao final de tudo isso culmina a prática do capitalismo. Mais tarde entram as ideias marxistas para a gente tentar perceber esse antagonismo de classes, e o positivismo ele vem dentro da filosofia para a gente tentar entender a evolução do indivíduo. Bom, então eu tenho no momento que o positivismo ele eclode uma evolução que ela é tripartida e ela coloca em destaque alguns aspectos. Então nós temos as revoluções burguesas, então principalmente aí Revolução Francesa, Revolução Industrial, aí a consequência disso é o capitalismo, mas nós vamos ter como outro olhar de ascensão a questão das ciências. Então as ciências elas vão estar em ascensão, então nós vamos ter um olhar muito mais crítico, um olhar muito mais científico, por isso o positivismo que traz consigo todas essas comprovações. E eu vou ter principalmente a consolidação, que até então era algo que estava ali no segundo plano, as ciências humanas. Então a filosofia ela se consolida, ela se estrutura, e com isso a gente tenta entender esse olhar que até então o Comte trazia dentro da sociologia para nós, que fazia todo sentido. Então, aproveitando só um parêntese, já que nós abrimos esse vídeo falando a respeito do momento que nós estamos vivendo em relação à Covid-19. Dentro da sociologia, nós já até conversamos sobre isso previamente, nós denominamos, nós comumente chamamos, pela visão do Comte, tudo que ele nos expõe em relação ao positivismo, que a sociologia ela vem como uma ciência da crise. E nós estamos passando por um momento de crise
nesses tempos. E qual que é o contexto da sociologia como ciência da crise? Ele vem para nos mostrar que as crises elas são necessárias para que as sociedades, no contexto geral, elas busquem perceber o que precisa ser realinhado, o que precisa ser reagendado, o que precisa ser adaptado para a sua situação atual, porque nós, como sociedade, nós traçamos uma linha de desenvolvimento que acaba ficando estável. É como se a gente estivesse na nossa zona de conforto. Ah, tá tudo funcionando ok no meio social, ali onde que eu vivo, então vamos deixar do jeito que tá, não vamos alterar. Só que quando a gente entra nessa zona de conforto, nessa estabilidade, algumas coisas passam despercebidas ao olhar. E são nesses momentos que as crises acontecem. Então o desenvolvimento que ele estava ali linear, ele estava estável, ele tem uma queda e a queda traz consigo a crise. E dentro desse contexto da crise é que as sociedades elas precisam alinhar as suas estratégias, elas precisam alinhar os seus pensamentos e buscar encontrar medidas para rever tudo aquilo que ocasionou a crise. E é nesse contexto que a crise ela serve como impulso para a sociedade elevar o desenvolvimento que até então estava estável e dali tem essa sequência de altos e baixos dentro do contexto histórico-social. Mas voltando, então, surge todas essas concepções do positivismo que a gente traz lá da sociologia. E o que a gente vai herdar da sociologia para dentro da filosofia? Bom, o positivismo, então, ele vem para esse desenvolvimento da sociedade, para buscar aspectos mais sólidos, respostas mais concretas, entender o desenvolvimento histórico-social mesmo. Aí o Comte fala da questão da teoria dos 3 estados. É o estado fictício, o estado metafísico e o estado positivo. Então vai falando da evolução da sociedade. Só que como a gente vai fazer um olhar desses estados dentro da filosofia, esses 3 estados nada mais são do que a evolução do próprio indivíduo, a evolução da pessoa. Então nós vamos passar pela infância, pela juventude, pela maturidade. O primeiro estado, o estado fictício, é aquele momento que nós associamos com a infância. Então nós não temos um conhecimento muito consolidado, a gente não tem muitas experiências, a gente não tem muito embasamento, a gente vive consoante aquilo que nos é passado. Então é aquele momento que nós estamos atentos ao senso comum. Aquelas justificativas que elas têm um tom muito mais mitológico do que racional. O segundo momento, o segundo estado, é o estado metafísico, é o momento das mudanças, é a juventude. Então é aquele momento que o mundo ele está transicionando do teológico para o antropológico. Então eu estou começando a perceber que não dá simplesmente para aceitar as coisas como elas estão, sem fazer nenhum tipo de questionamento. Aí o outro vira para mim e fala que as coisas elas acontecem daquela maneira porque sempre foi assim, porque é uma vontade divina, tem a questão dos deuses, da mitologia. Não. Eu quero uma resposta que me traga segurança. Então eu estou transicionando para o estado antropológico. Por fim, nós chegamos ao estado positivo ou a maturidade. E é nesse estado que surge de fato o positivismo. E o que acontece nesse contexto? Eu tenho a consolidação das ciências. Eu busco um olhar muito mais científico, muito mais racional, e agora eu quero encontrar aquelas respostas que elas são concretas, aquelas verdades que elas vão preencher todas as lacunas que eu vivenciava até então. Então eu busco essa segurança, eu busco essa estabilidade que o conhecimento científico, que a busca pelo racional,
ela me proporciona. Então eu vou ter uma certeza de por que as coisas elas acontecem daquela determinada maneira. E para a filosofia, isso é muito importante porque vem mostrando toda a evolução que nós passamos. Então, primeiro, eu não preciso entender do meio social para que depois eu possa fazer uma leitura do indivíduo. Então, funciona exatamente dessa maneira. O positivismo no contexto da filosofia, ele vem para tentar nos ajudar a entender como que nós nos portamos enquanto pares sociais de acordo com aquela realidade a qual nós vivenciamos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?